Pense em quantas vezes você já se perguntou: por que um homem simplesmente desaparece de repente sem explicações, após dias, semanas ou até meses de aparente conexão? Imagine que tudo parecia perfeito. Mensagens constantes, planos para o futuro, olhares intensos. E de um dia para o outro, silêncio absoluto. Nenhuma justificativa, nenhuma despedida, apenas o vazio. O que leva um homem a agir assim? Será medo, desinteresse ou algo muito mais profundo e perturbador? Fique comigo até o final, porque a última explicação que vou te revelar é a mais poderosa e reveladora de todas. Antes de mergulharmos nessa análise, inscreva-se no canal Feminina Red Pill, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Hoje, vamos expor as camadas psicológicas escondidas por trás do comportamento do desaparecimento masculino, o famoso ghosting. Prometo que, ao final, você nunca mais verá o sumiço da mesma forma. Para entender o fenômeno, precisamos olhar além da superfície. O sumiço masculino é um reflexo de algo muito mais amplo, uma crise silenciosa de identidade, poder e vulnerabilidade emocional. O psicólogo Carl Jung, em sua obra O Homem e seus Símbolos, capítulo 10, páginas 5 a 8, afirma que o inconsciente masculino carrega uma luta constante entre o desejo de conexão e o medo de perder o controle. Quando um homem sente que está prestes a se despir emocionalmente, ele pode reagir com fuga, não por desprezo, mas por autoproteção. Essa fuga não é nova. Em O Mito do Amor Romântico, de Esther Perel, capítulo 7, páginas 17 a 21, a autora descreve o conflito entre o desejo e a intimidade. Quanto mais um homem sente que está emocionalmente preso, mais ele busca a liberdade. Isso explica por que, muitas vezes, o desaparecimento acontece justamente no momento em que a relação parecia mais intensa. O que parece abandono pode, na verdade, ser um colapso interno entre o querer e o temer. Mas a visão Red Pill vai além da psicologia clássica. Ela revela a dura verdade que a sociedade tenta esconder. Homens e mulheres são condicionados por instintos diferentes. Enquanto o instinto feminino busca segurança e estabilidade emocional, o masculino se orienta pela autonomia e pela preservação do próprio valor. Quando o homem sente que está sendo testado ou que perderá sua posição de poder emocional, ele tende a desaparecer para recuperar o controle do jogo. Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 5, páginas 42 a 49, afirma que muitos homens modernos vivem presos a um paradoxo. Desejam amor, mas foram moldados a acreditar que vulnerabilidade é fraqueza. O desaparecimento, então, se torna uma forma silenciosa de reafirmação de poder. Ele não está apenas fugindo de você, está tentando fugir de si mesmo, do reflexo emocional que o assusta. E você já viveu uma situação assim? Já sentiu o impacto de um desaparecimento repentino? Aquele silêncio que parece gritar mais alto que 1000 palavras? Conte nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras mulheres a entender o que realmente está acontecendo por trás desse comportamento. Mas atenção, há algo ainda mais profundo. Algo que poucos têm coragem de encarar. Na próxima parte vamos desvendar a segunda camada da psicologia sombria, mostrando como o sumiço masculino é muitas vezes uma forma inconsciente de manipulação emocional e autodefesa estratégica. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar completamente sua percepção sobre o comportamento masculino e sobre o poder que as emoções exercem nas relações modernas. Agora que entendemos o primeiro nível do desaparecimento masculino, a fuga emocional como mecanismo de defesa, é hora de mergulhar em algo ainda mais sombrio. O uso inconsciente da manipulação como forma de controle e sobrevivência emocional. O sumiço nem sempre é apenas medo. Muitas vezes, ele é uma estratégia. Pense nisso. Em um mundo onde as emoções se tornaram uma moeda de poder, desaparecer pode ser o equivalente a um xeque-mate silencioso. É o momento em que o homem, sentindo que está perdendo o domínio emocional da relação, escolhe desaparecer para inverter o jogo. Ele retira sua presença, seu afeto e sua atenção. E de repente, tudo o que restou foi o vazio que ele mesmo criou. Esse vazio não é acidental,
é calculado. A psicóloga americana Sherry Turkle, em Alone Together, capítulo 9, páginas 232 a 240, explica que as relações modernas são marcadas pela presença ausente, pessoas conectadas digitalmente, mas desconectadas emocionalmente. O homem que some muitas vezes aprendeu que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Ele entende, ainda que inconscientemente, que o afastamento cria escassez, e a escassez gera valor. Sob a lente da visão Red Pill, esse comportamento assume contornos ainda mais claros. Homens que dominam o jogo emocional sabem que quanto mais previsíveis forem, menos poder terão. Por isso, o desaparecimento se torna uma ferramenta para restaurar o equilíbrio da balança emocional. Quando o homem percebe que está entregando demais, que está emocionalmente vulnerável, ele desaparece, não apenas para se proteger, mas para redefinir sua posição de valor. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, capítulo 16, páginas 120 a 125, ensina que a ausência aumenta o respeito e o valor. É exatamente essa lógica que muitos homens aplicam, ainda que de forma instintiva. Ao se afastarem, eles criam o mistério. E o mistério, segundo Greene, é o alimento do desejo. O paradoxo é cruel. O mesmo desaparecimento que causa dor é, muitas vezes, o que mantém o interesse vivo. Mas há um lado obscuro nesse jogo. Quando o desaparecimento se repete, ele deixa de ser uma tática de poder e se transforma em uma ferida emocional. É o ponto em que o homem não some mais por estratégia, mas por incapacidade de sustentar vínculos. Como descreve John Gray, em Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, capítulo 12, páginas 183 a 188, muitos homens recuam não porque não amam, mas porque não sabem lidar com a intensidade do amor. Eles precisam de distância para se reencontrar, mas nem todos voltam. É aqui que entra o dilema feminino. O que fazer quando o desaparecimento se transforma em silêncio permanente? Aceitar, esperar, confrontar? Nenhuma dessas respostas é simples. O Red Pill ensina que a mulher desperta não deve implorar por presença, mas aprender a entender o valor da ausência. O verdadeiro poder está em não se perder tentando entender quem já se foi. E você? Já sentiu o peso desse silêncio? Já percebeu como o sumiço parece te fazer pensar mais nele do que quando ele estava presente? Deixe nos comentários se você acredita que o desaparecimento é uma forma de manipulação emocional ou apenas um pedido de socorro mal expresso. No próximo capítulo, vamos revelar o ponto de virada psicológico. O momento em que o homem decide desaparecer definitivamente e o que isso diz sobre sua verdadeira natureza emocional. Vamos compreender por que para alguns o sumiço é uma forma de punição e para outros, o último grito por liberdade. Perfeito. Aqui está a parte 3, aproximadamente 3.000 caracteres, do roteiro. Agora chegamos ao ponto de virada. Até aqui falamos sobre o desaparecimento como defesa e manipulação. Mas há uma camada ainda mais profunda e perturbadora da psicologia masculina, o desaparecimento como punição emocional. Esse é o momento em que o homem não apenas se afasta, mas usa o silêncio como forma de retaliação, um modo de reafirmar seu valor diante da sensação de perda de poder. Imagine uma partida em que um dos jogadores sente que está prestes a perder. Em vez de continuar jogando, ele derruba o tabuleiro e sai da sala. O desaparecimento masculino muitas vezes é isso. Um gesto de raiva silenciosa, travestido de indiferença. O psicólogo Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, capítulo 7, páginas 145 a 152, descreve esse fenômeno como uma resposta típica de quem sente que está sendo emocionalmente derrotado. Ao desaparecer, o homem busca restaurar uma hierarquia interna, tentando provar a si mesmo que ainda tem controle. Mas o Red Pill revela algo que a psicologia tradicional frequentemente ignora. O desaparecimento nem sempre é uma escolha consciente. Ele pode ser um reflexo direto do fracasso emocional da masculinidade moderna. Em um mundo que exige dos homens força constante e ausência de fragilidade, muitos simplesmente não sabem lidar com a vulnerabilidade.
Eles foram treinados para vencer, não para sentir. E quando percebem que estão emocionalmente expostos, o desaparecimento surge como uma espécie de fuga existencial. Em A Mente Masculina, de Louann Brizendine, capítulo 9, páginas 210 a 220, é explicado que o cérebro masculino reage ao estresse emocional com retração. Enquanto a mulher tende a buscar diálogo e aproximação, o homem, diante de um conflito interno, precisa se isolar para processar. Só que, na prática, esse isolamento é interpretado como frieza, desapego e até crueldade. O que é autopreservação se torna punição. E há algo ainda mais doloroso. Alguns homens desaparecem não para se proteger, mas para testar. Testar até que ponto você vai correr atrás, até onde vai suportar o silêncio. É o jogo da inversão de papéis, onde o poder emocional é medido pela reação. Quanto mais você se desespera, mais o desaparecimento cumpre seu propósito. Rollo Tomassi, novamente em The Rational Male, capítulo 8, páginas 65 a 72, explica que muitos homens usam o distanciamento como uma forma de reforçar o frame, o domínio psicológico dentro da relação. Essa é a parte sombria que quase ninguém quer admitir. Por trás do sumiço, muitas vezes existe um prazer disfarçado, uma sensação de vitória silenciosa. E o mais paradoxal é que esse comportamento raramente nasce da maldade pura, mas da imaturidade emocional. Homens emocionalmente maduros não desaparecem, eles comunicam. Já os emocionalmente inseguros fogem, acreditando que o afastamento é sinônimo de poder, quando na verdade é apenas medo mal disfarçado. Mas há um detalhe que muda tudo, e ele é essencial para o despertar feminino. O homem que desaparece não some apenas da sua vida, mas também de si mesmo. Ele corta o contato com a parte mais sensível e humana da própria essência. Jung chamaria isso de sombra inconsciente, o lado reprimido da psique que, quando não é confrontado, passa a dominar as ações de forma oculta. O desaparecimento, então, é o reflexo de um homem dominado pela própria sombra, incapaz de olhar para dentro e encarar o que sente. E aqui está a grande questão para você refletir. Até que ponto você está disposta a esperar o retorno de alguém que ainda nem se encontrou? Até que ponto o seu apego é, na verdade, o reflexo da sua própria necessidade de ser escolhida por quem já decidiu não ficar? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o desaparecimento masculino é punição, fraqueza ou simplesmente um grito de dor mal interpretado? No próximo e último capítulo, vamos revelar a verdade final e mais poderosa, o que o desaparecimento diz sobre o despertar feminino e como transformar a dor do abandono em força emocional e autodomínio. Prepare-se, porque a última parte não fala apenas sobre eles, fala sobre você. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo, a verdade final, aquela que transforma a dor em entendimento e o entendimento em poder. O sumiço masculino não é apenas sobre eles, é sobre você, sobre o seu despertar. Porque no fim das contas, o desaparecimento de um homem revela menos sobre o que ele sente e mais sobre o quanto você está disposta a aceitar migalhas emocionais em nome de uma conexão que só existe na sua esperança. Pense nisso. Talvez o silêncio dele tenha vindo para te mostrar o quanto você estava fazendo barulho tentando ser suficiente. Talvez o afastamento seja o espelho da sua própria carência, do medo de ficar sozinha, da crença de que o amor é algo que se implora e não que se atrai. É duro ouvir isso, mas o Red Pill não vem para confortar, vem para despertar. No livro Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood, capítulo 10, páginas 149 a 156, a autora descreve o ciclo destrutivo das mulheres que buscam aprovação emocional em parceiros emocionalmente indisponíveis. Esse padrão cria um vício. Quanto mais o homem se afasta, mais ela tenta se aproximar. É o mecanismo de recompensa invertido, o mesmo que mantém alguém preso a um jogo que nunca poderá vencer. Mas aqui está o ponto de virada. Quando você entende o significado real do desaparecimento, o jogo acaba, porque o verdadeiro poder está em não reagir, em não correr atrás, em não se explicar para quem já decidiu se ausentar. O poder feminino desperto é silencioso, sereno e seletivo.
E é exatamente isso que o Red Pill ensina. Não o desprezo pelo homem, mas o domínio de si mesma. Mark Manson, em A Sutil Arte de Ligar, UFC, capítulo 8, páginas 193 a 200, escreve que a liberdade emocional nasce quando você para de tentar controlar o incontrolável. E nada é mais incontrolável do que o comportamento de alguém que escolhe desaparecer. Você não pode impedir o sumiço, mas pode decidir o que fazer com o espaço que ele deixa. Pode preencher com raiva, com mágoa, ou com evolução. Quando um homem desaparece, ele te dá, sem perceber, a oportunidade mais poderosa de todas, a de se observar, a de perceber onde você perdeu o foco, onde entregou demais, onde aceitou pouco. Essa é a hora de voltar o olhar para si e reconstruir os limites que foram cruzados pelo medo de perder alguém. A mulher Red Pill entende que o sumiço não é um fim, é um sinal, um alerta para que ela recupere o valor que entregou sem garantia de retorno. E quando ele voltar, porque muitas vezes eles voltam, você já não será a mesma. A mulher que desperta não precisa de explicações. Ela compreende que a ausência não foi um castigo, mas uma aula. Que o silêncio não foi desprezo, mas libertação. E que o verdadeiro fechamento nunca vem de quem foi embora, mas de quem decide não mais esperar. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos domina, aquilo que aceitamos nos transforma. Talvez o desaparecimento tenha vindo para te transformar, para te lembrar que você é inteira, mesmo sem resposta, mesmo sem retorno, mesmo sem o outro. Porque no final o sumiço masculino só é devastador para quem ainda não entendeu o próprio valor. Se você chegou até aqui, quero que escreva nos comentários. Eu despertei. Quero ver quantas mulheres estão prontas para transformar a dor em consciência. E lembre-se, cada vez que você escolhe a si mesma, um ciclo de dependência emocional se rompe. Inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Na tela final, você vai encontrar 2 vídeos que aprofundam ainda mais essa jornada. Um sobre os homens que têm medo de mulheres fortes e outro sobre o poder do silêncio feminino na dinâmica dos relacionamentos. Assista a ambos, porque eles completam a visão que acabamos de explorar e podem mudar completamente a forma como você entende o amor, a perda e o poder de ser mulher. Porque no fim, o sumiço masculino não é o fim da história. É apenas o começo da sua.